som. Um, dois, som. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 56. Isaías, capítulo 56, se você puder ficar em pé, versículo 6. Isaías 56, verso 6. Estamos juntos, amém? E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para cultuá-lo e amar o nome do Senhor, tornando-se assim seus servos, todos os que guardarem o sábado sem profanar e abraçarem minha aliança, eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vamos repetir isso? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Eu gostaria de começar essa noite entendendo um pouco desse versículo. Essa é uma profecia messiânica, e as profecias messiânicas, elas se cumprem literalmente para o povo de Israel. Existem profecias que são específicas para Israel e que respingam na igreja, tocam a igreja. Então eu creio que essa profecia está falando especificamente do reino milenar. Quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino na terra, ele vai estabelecer uma casa em um monte. E essa casa vai ser uma casa de oração para todos os povos. E todas as nações da terra, elas vão até Jerusalém adorar ao Senhor numa casa que será chamada casa de oração. Jesus nos ensinou a orar: venha teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Nos céus existe um trono, e esse trono é uma sala governada por adoração e intercessão. Então Isaías está falando que um dia, quando Jesus voltar, a oração do Pai Nosso vai se cumprir, os céus vão descer para a terra, e nós vamos ter uma grande sala de oração, governada pelo nosso Messias, Jesus. Eu acredito que se essa é a identidade eterna da igreja, que significa que quando Jesus voltar, nós vamos ter uma casa de oração, e nós vamos poder adorar o Senhor eternamente. Se essa é a nossa identidade eterna, isso significa que é algo que precisa começar a ser feito agora, desse lado da eternidade. Quando Isaías usa a expressão oração, o que ele está querendo dizer é: a casa de Deus é um lugar de encontro. Diga para o seu irmão: a casa de Deus é um lugar de encontro. Um encontro com a face de Deus. Jacó uma vez disse: terrível é esse lugar, é a porta dos céus, é a casa de Deus. A igreja é a porta dos céus. Existe uma porta aqui agora, nesse momento, e essa porta é a porta dos céus. Mas Apocalipse 4 diz que também tem uma porta nos céus. Isso significa que na terra nós temos um portal que pode acessar um outro portal nos céus. Quando isso? Hoje. Então nós podemos fazer duas coisas nessa noite: ter mais uma reunião de louvor normal e chata que sempre temos, ou nos divertirmos diante do trono de Deus. Mas isso não depende de uma equipe de louvor. Isso depende de todos nós, como pedras vivas, construirmos uma casa espiritual aqui. Quantos aqui são pedras vivas? Pedras vivas significa pedras que encontraram com Deus vivo, e quando se conectam umas às outras, eles mudam o ambiente e criam um portal, de maneira que a gente pode acessar o céu,
mas o céu também pode acessar a terra. Essa noite pode ser uma noite de encontro, onde a sua vida vai ser drasticamente afetada. Isso não é algo que pode acontecer daqui a 10 anos, isso é algo que pode acontecer nessa noite, mas não depende de alguém, depende de juntos, de entrarmos juntos em adoração e criarmos uma atmosfera de encontro com a face de Deus. Você está em um lugar terrível. Diga para o seu irmão, você está em um lugar terrível. A casa de Deus é a porta dos céus. Então eu queria te desafiar essa noite a fazermos algo diferente, a fazermos isso juntos. Não dá nenhum espaço para passividade, não dá nenhum espaço para distração, mas nos unirmos e nos conectarmos uns aos outros diante do trono de Deus. Quantos gostariam de fazer isso essa noite? Amém? Amém, irmãos? Então eu queria fazer algo essa noite. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e nós construirmos um altar aqui na frente, celebrarmos o nome do nosso Deus, mesmo que fique apertado, não tem problema. Se você quiser dançar, se você quiser prostrar, saia do seu lugar e vamos construir algo para Ele aqui. Vamos preparar um lugar para Ele aqui. Na igreja existe um ministério de dança, mas todos aqui são chamados para dançar. Pode vir para frente, tem mais espaço. Quando nós dançamos, nós oferecemos força para Deus. A Bíblia diz: tributai ao Senhor glória devida. Tributar significa pagar. Então nós vamos pagar o preço de oferecer nossa força a Ele. Estamos juntos, irmãos? Amém? A Bíblia fala que eles estavam unânimes em oração. Vamos ficar unânimes nessa noite e vamos provocar os céus com o nosso louvor. A Bíblia diz que nos últimos dias, Salmo 149, o nosso Deus vai encher a nossa boca de altos louvores. E os altos louvores vão liberar os juízos de Deus na terra, a justiça de Deus na terra. Levante suas mãos diante dele. Comece a falar no Espírito. Ore em línguas agora. Vamos lá, vamos edificar o nosso espírito. Cheios do Espírito Santo agora. Vamos nos encher. O Espírito Santo precisa guiar a nossa adoração. Levante a sua voz, você que ficou aí atrás, levante suas mãos. Vamos encher o lugar de fumaça, incenso a Ele. Vamos. Levante a sua voz, levante a sua voz. Não é pelo que você sente, é pela fé. Coloque os seus olhos em Jesus. Nossos olhos estão em Ti. Nós queremos um encontro nessa noite, Senhor. Na medida que te adoramos, queremos ter um encontro contigo. Encontra-nos face a face. Faz desse lugar um lugar terrível, porta dos céus, onde o incenso sobe diante de Ti.
tua força a Ele. Tu és digno, Deus, tu és digno. Tributamos glória e força a Ti. Tributamos louvores, tributamos louvores, tributamos louvores a Ele, que é digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, todo o nosso louvor. Altos louvores subam a Ele, que altos louvores subam a Ele. Vamos juntos! E um só som, uma só voz. Vamos cantar sobre os céus dessa cidade. Vamos, não desista. Unimos nossas vozes nessa noite. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Toda a honra, toda a glória. Aquele que é digno de receber todo louvor pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Que incenso suba a Ti, ó Deus. Que incenso suba a Ti essa noite. Eu tenho vencido a morte. Graças a Deus. Obrigado. Pelo sangue do Seu Filho, eu tenho vencido a morte. Pelo sangue. Pelo sangue do Seu Filho, eu tenho vencido a morte. Vamos cantar isso com alegria. Pelo sangue do Seu Filho, eu tenho vencido a morte. Pelo sangue do Seu Filho, eu tenho vencido a morte. Mais uma vez, pelo
pelo sangue do seu filho, eu tenho vencido a morte. Pelo sangue do seu filho, eu tenho vencido a morte. Oh, minha alma, adore. Oh, minha alma, adore. Oh, minha alma, adore ao Senhor. Oh, minha alma. Com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, adore ao Senhor. Oh, minha alma, oh, minha alma, oh, minha alma, adore, oh, força a Ele, dê a sua dança a Ele, louve ao Senhor, louve ao Senhor, todo o nosso ser, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Pelo sangue do seu filho, eu tenho vencido a morte. Aleluia. E pelo sangue do seu filho, eu tenho vencido a morte. Pelo sangue. Pelo sangue do seu filho, eu tenho vencido a morte. Aleluia. Pelo sangue do seu filho, eu tenho vencido a morte. Oh, minha
adore, Oh, minha alma, adore, oh, minha alma, adore ao Senhor. Oh, minha alma, oh minha alma, adore, oh, minha alma, adore, oh, minha ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve, louve, louve. Louve ao Senhor. 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 louve com danças, louve. Libere uma dança pra Ele. Libere uma dança pra Ele. Ele é digno de receber a tua dança. Não tenha vergonha. Ele é digno de receber a tua dança. Louve ao Senhor. Dance diante do teu Deus. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Toda a minha força, eu te adorarei. Quem tem sido nosso refúgio, aquele que é belo, aquele que vive. E quando estiver fraco, e quando estiver cansado, Louve ao Senhor. e quando estiver no vale, Assim eu louvarei. há tempo e fora de tempo, em
todo momento, para sempre. Ele ama ouvir essa canção. Louve ao Estamos aqui esperando por ti, por tua presença, que a tua presença encontre lugar. Estamos aqui, oh Deus, esperando por ti, que a tua presença encontre lugar. Estamos aqui. Estamos aqui. Que lugar é esse? Esperando por ti. Oh, oh Deus, que a tua presença encontre lugar. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Faça dessa canção a sua oração. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche este ambiente. Enche este ambiente, enche este lugar. Enche este lugar. E caia sobre nós. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Te damos liberdade. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Te damos liberdade. Te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Mais uma vez, vamos clamar a Ele, para que caia o Espírito, agora mesmo. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos.
fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva Você crê que Ele pode derramar do Espírito dele essa noite? o que nenhum homem fez, vem fazer. Você crê? O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama do teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama do teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama do teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama do teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama do teu Espírito. Por que não hoje? Nós vamos parar de bater, de buscar, de pedir, até que Ele venha e derrame o teu Espírito sobre nós. Por que não agora? Vem, derrama do teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama do teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama do teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, Derrama o teu Espírito. então vem, como prometeste, derrama teu Espírito, Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Pai, eu te peço em nome do teu Filho, levanta um movimento de oração na cidade de São Gonçalo, no Brasil. Levanta um espírito de assembleia solene, do espírito de Joel. Tocai a trombeta em Sião, dai som de alarme, reúna o povo. O espírito de assembleia solene caia sobre a igreja nessa cidade. Para cada avivalista é preciso que se levante 7 intercessores. Porque o avivamento dos últimos dias será conquistado de joelhos, no lugar escondido diante da face de Deus. Pai, faz aquilo que o Senhor fez nos dias de Charles Finney. Levanta homens como Daniel Nash, homens que vão contender em intercessão no lugar de oração. Toque a trombeta, Dai som de alarme, teu povo, dai som de alarme. desça a tua glória. Toque a trombeta em Sião, Juntos, dai som de alarme. Congregai, congregai no alto. trombeta, reúna o teu povo, desça a tua glória e juntos Libera um som que mobiliza
a igreja para orar. Toque a trombeta, reúna o teu povo, Mobiliza desça a tua glória pelo e teu Espírito. juntos liberaremos um som sobre os céus desta cidade. Liberaremos um som do teu coração. Liberaremos um som sobre os céus desta cidade. Liberaremos um som do teu coração. Toque a trombeta, reúna o teu povo, desça a tua glória e juntos. Levanta os trombeteiros nesse dia, Senhor. Toque a trombeta, reúna o teu povo, desça a tua glória e juntos liberaremos um som. Libera um som que mobiliza Sobre os céus desta cidade, sobre a igreja dessa nação. um som do teu coração. Liberaremos um som sobre os céus desta cidade. Liberaremos um som do teu coração. Liberaremos um som. Liberaremos sobre os céus desta cidade. Liberaremos um som do teu coração. Liberaremos um som. Liberaremos um som Sobre os céus dessa cidade. liberaremos um som do teu coração. Liberaremos um som sobre os céus desta cidade. Liberaremos um som do teu coração. Vamos liberar um som de louvor nesse lugar. Ossos secos Libere. se levantem como um exército poderoso. Ossos secos Levanta a igreja em São Gonçalo. se levantem. Profetize sobre os ossos como um exército. Levanta a igreja. Levanta a geração. Ossos secos se levantem como um exército poderoso. Ossos secos se levantem como um exército poderoso. Liberaremos um som sobre os céus desta cidade. Liberaremos um som do teu coração. Liberaremos um som. Liberaremos um som. Sobre os céus dessa cidade. Liberaremos um som do teu coração. Eu creio que um som pode ser liberado que move o mundo espiritual. Todas as vezes que apareceu essa palavra som na Bíblia, normalmente estava conectado a um derramado espírito. Paulo e Silas oravam meia-noite e eles cantavam altos louvores ao Senhor. E as escrituras dizem que os altos louvores em uma situação adversa produziu um rompimento. Cadeias se quebraram, correntes se romperam. A igreja da nossa nação precisa ser livre. Eu creio que um som de louvor pode mobilizar as regiões celestiais. Vamos levantar as nossas mãos nesse lugar e nós vamos liberar um grito de louvor a Ele. Altos louvores na boca do seu povo.
e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Liberamos um som. Liberamos um som. Aplaudir o nome do nosso Deus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Deus. Aleluia. Yeah, yeah. Tu és digno. Digno, digno, digno. Aleluia! Yeah! Ao nosso Deus que é poderoso. Yeah. Yeah. Deixa esse som correr pelas ruas da cidade, Senhor. Em cada escola, em cada favela, em cada prostíbulo. Yeah! Um som de justiça. Um som de louvor. Os céus se movem quando adoramos. Yeah. Amém. Imagina isso, dia e noite. Dia e noite. Intensamente. Ele é digno. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Pode acender a luz, por favor. Eu queria agradecer Obrigado. Eu queria agradecer a minha esposa, porque sem ela nada disso que está acontecendo aconteceria. Então, eu preciso honrar ela diante de toda a igreja, por todo o trabalho e empenho e sacrifício que ela tem feito nos últimos anos e principalmente nos últimos meses, de abrir mão da minha presença em casa e de sacrificar tantas coisas por causa daquilo que está sendo construído. Então, eu queria honrar a vida dela e queria agradecer ao Fábio e a Dani por serem um perfume diante do Senhor. Nós honramos a sua vida, a vida de vocês. Essa canção que nós cantamos sobre o livro de Joel é uma canção que foi feita através de uma pregação. Basicamente, todas as canções que o Fábio tem composto junto com a Dani é fruto de pregação. Então, eles ouvem a palavra e eles compõem músicas em cima da palavra e eles acabam sendo muito mais eficientes do que eu. Porque pregação as pessoas esquecem sempre. Música é muito difícil de você esquecer.
Então, se nós temos homens e mulheres como eles, que estão cantando as Escrituras, porque 90% das músicas que estão nos CDs hoje não é a Bíblia. Falam muito a respeito do homem, não daquilo que Deus é, de quem Deus é ou do que Ele está fazendo na terra. Então, eles estão cantando porções das Escrituras. Então, a maioria dessas canções são composições deles mesmos. Algumas são versões, mas a maioria que eles cantam são músicas que eles fizeram baseado naquilo que eles ouviram da palavra. Eu queria honrar eles. Eles são um perfume para essa nação. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por eles? Eles são um presente à igreja. Eles estão tentando gravar um álbum e registrar essas canções. Essas canções já estão sendo tocadas praticamente em todo o Brasil hoje, em vários lugares aonde eu vou. Eu fico assustado quando eu ouço as pessoas cantando. E a gente quer colocar isso num CD para espalhar isso sobre toda a nação brasileira, para incendiar. Uma das características do ministério deles. E eu ando com o Fábio desde que ele era um adolescente. Basicamente, a característica da vida deles é paixão. Eles conseguem incendiar as pessoas com as suas canções. Então, nós vamos ter um álbum. Nós estamos levantando uma campanha para doação de dinheiro para gravar o CD dele. E parte da venda desse CD, do que vai ser ganho no lucro, nós vamos investir para combater tráfico de humanos lá no Projeto Liberdade. Então, além dele abençoar a nação com a unção dele, ele também vai estar abençoando um projeto que está nascendo dentro do coração de Deus. Eu queria que a Blair falasse um pouco sobre o Liberdade, pelo menos por 2 ou 3 minutos, para que a gente possa entender melhor o que é isso que a gente está tentando fazer ali no Rio de Janeiro. Oi, boa noite. My name is Blair. Sou a Blair. I work with Exodus Cry. Trabalho com Exodus Cry. And for those of you that don't know, just a little history. E para aqueles que não conhecem, eu quero falar um pouquinho. Tim and Michael have referenced it. Tim and Michael have mentioned it. O Tim e o Michel falaram sobre isso. But this summer, the Lord did an amazing thing in the nation of Brazil. Mas no ano passado, Deus fez algo maravilhoso aqui no Brasil. During the Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo. And we saw houses of prayer planted in the prostitution zones. E nós vimos salas de oração sendo colocadas e plantadas em zonas de prostituição. In the 12 host cities of the World Cup. Nas 12 cidades sede da Copa do Mundo. And those prayer rooms, some of them at 24/7. E essas salas de oração, algumas funcionaram 24 horas por dia. For the 31 days of the World durante Cup. os 31 dias da Copa do Mundo. And what happened is that God was exalted in the darkest places in this nation. O que aconteceu foi que Deus foi exaltado nos lugares mais escuros dessa nação. In the place where depravity and sinfulness is made famous. Nos lugares onde a depravação e o pecado são famosos. Places like Vila Mimosa and Guaicaros. Lugares como a Vila Mimosa. These places are known as a place where sin abounds. Esses lugares são conhecidos como locais onde o pecado abunda. And they're also a place where men and women are trapped. E são lugares onde homens e mulheres ficam presos. And they feel like they have no way out. E eles sentem que não tem nenhuma saída. And it's there that the church is called to be a light. E é ali que a igreja é chamada para ser luz. And so we saw worship and adoration arising before the Lord in that place. Então nós vimos adoração, louvor sendo gerados, sendo levantados naquele lugar durante a Copa do Mundo. And at the same time we were seeing people equipped and trained to go to the exploited. E ao mesmo tempo nós vimos pessoas sendo equipadas e treinadas para irem até as pessoas que estão sendo exploradas. And so over the course of the 31 days, então durante aqueles 31 dias, we reached out to around 2,000 men and women in prostitution. Nós alcançamos mais ou menos 2.000 homens e mulheres envolvidos na prostituição. And we offer them compassion. E nós oferecemos compaixão and a we eles, offer them hope, esperança and a witness of Jesus. E o testemunho de Jesus. One testimony. Testemunho. Here in Rio. Foi aqui no Rio. We had a woman who came into the prayer room. Teve uma mulher que entrou na sala de oração. She had been in prostitution for since she was
8 years old. E ela já estava na prostituição desde os 8 anos de idade. You know, we think that women in prostitution have a choice. to Sabe, be nós there or not. achamos que as mulheres que estão na prostituição têm escolha. Do you think an 8-year-old chooses to be in Mas prostitution? vocês acham que uma criança de 8 anos escolhe ser prostituta? Is that a choice? É uma escolha? It's not. Não é. It's a lack of choices. É uma falta de It's escolhas. abuse. É um abuso. And it is the enemy seeking to steal and kill and destroy that little girl's life. E o inimigo está tentando roubar e destruir a vida daquela menininha. And for 20 years, that's exactly what the enemy did with this girl. E durante 20 anos foi isso que o inimigo fez na vida dessa He menina. stole from her. Ele roubou And dela. he trapped her in darkness. E ele fez uma armadilha para ela nas trevas. And we were out on the streets visiting the women. E nós estávamos ali nas ruas visitando, conversando com as And we mulheres. invited her into the prayer room. E nós a convidamos para entrar na sala de oração. And she didn't even know there was a prayer room in Villa Mimosa. E ela nem sabia que tinha uma sala de oração na Vila Mimosa. There's a prayer room in Villa Mimosa. Tem uma sala de oração na Vila Mimosa. And it's still there. E ainda está today. funcionando até hoje. And so she came in. Então ela entrou And she was so bound in drug addiction e ela estava tão presa no vício de that drogas just a few hours without drugs, que com poucas horas que ela tinha ficado lá sem as drogas, and her body was convulsing. ela começou a entrar em convulsão. She couldn't control her body Ela não conseguia nem controlar o corpo because she dela, needed drugs so porque bad. ela precisava muito das drogas. And so she came into the prayer room Então ela entrou na sala de oração and she received hugs e recebeu abraços as she came in à medida que ela entrou from the church in Brazil. da igreja ali And no they said, Brasil, "You're aqui no welcome Brasil. here." E falaram, você é bem-vinda aqui. And as worship and adoration was happening, E então, enquanto a adoração e a oração estavam she acontecendo, began to cry ela começou a chorar under the presence of the Lord. na presença do Senhor. And she says, I don't want to leave this place. E ela falou, eu não quero sair daqui. And she stayed many hours. E ela ficou muitas And horas. she just worshipped. E ela ficou adorando. And our team prayed with her. E a nossa equipe orou com ela. And as the day went on, she said, I still don't want to leave. E à medida que o dia foi passando, ela falou, mas eu não quero ir embora. And we said, you don't have to E leave. nós falamos, você não precisa ir And embora. so she slept in the prayer room. Então ela dormiu ali na sala de And she oração. stayed there for 2 days. E ela ficou lá 2 dias. And God healed her body E Deus curou o corpo dela. from the drug addiction. Do vício de drogas, da And he dependência. encountered her heart E ele encontrou o coração dela with his beauty com a beleza and his dele worth. e com o valor que ele And tem. he gave her that beautiful invitation E ele fez esse convite lindo para ela. out of that place of death A partir daquele lugar de morte, and into life. ela entrou para a vida. 9 months later, she's still free. 9 meses depois, ela ainda está liberta. And she says she wants to give her life to helping women come out of what she was trapped in. E ela diz que quer agora entregar a vida dela para resgatar mulheres daquele lugar de onde ela saiu. You know, that's what happens when we pray. E sabe, é isso que acontece quando a gente ora. When we worship Jesus, Quando nós adoramos Jesus, we have his attention. nós conseguimos obter a atenção dele. When we were worshiping right now, Quando nós estávamos adorando agora, his eyes were on us. os olhos dele estavam sobre esse lugar. He receives that incense. Ele recebe esse incenso. And he can't look away E ele não consegue olhar para when outro his people lugar. praise him. Quando o povo dele está louvando. And in one of the darkest places in this city, Villa Mimosa, E um dos lugares mais escuros desse lugar, Vila Mimosa, there's worship happening. há adoração acontecendo ali. Alcohol is being worshipped. O álcool está sendo Drug adorado. addiction. As drogas estão sendo adoradas. A prostituição. People are bound in their sin. As pessoas estão presas no seu pecado. And Jesus wants to be worshipped E in that Jesus place. quer ser adorado naquele lugar. He deserves to be worshipped in Ele that place. merece ser adorado And so naquele that's what the lugar. Liberdade Project is about. Então, à medida que me pedem para falar sobre o que é esse projeto, Because as we worship him, his presence comes. justamente porque nós o adoramos, And a it sua changes presença the vem. atmosphere. E isso muda a Do atmosfera. you know what else happens? E sabe o que mais acontece? The broken Aqueles que estão and the quebrantados hurting e aqueles que estão and the feridos drug addicted, e aqueles que são dependentes de drogas, they can't stay away from his presence. eles não conseguem ficar longe da presença dele. They're drawn to his presence. Eles são atraídos à presença And they're dele. coming into that E place. estão entrando nesse lugar. And they're joining in that worship. E estão se unindo àquela adoração. And God is transforming them. E Deus está transformando a vida deles. They belong to him. Eles pertencem a He Deus. has an inheritance in that place. Ele tem uma herança naquele
naquele lugar. He does. Ele tem. He wants what is his. Ele quer aquilo que é dele. He wants worship. Ele quer adoração. And so I want to invite you guys to join us next week. Então eu quero convidar vocês para estarem com a gente We're semana que doing a vem. 4-day Liberdade School, Vamos fazer uma escola Liberdade durante 4 dias, Wednesday through de Saturday. quarta a sábado. And then there are some really exciting things coming in this project. E há coisas muito empolgantes que vão acontecer nesse projeto. And this is not about a church. E isso não é ato de uma igreja, This is the body of Christ. é o corpo de Cristo. Going to the darkest places. Indo aos lugares mais escuros. Because Jesus is there. Porque Jesus And está he lá. wants his people there. E Ele quer que o povo dele He esteja wants a lá. witness there. Ele quer um testemunho And he ali. wants worship there. Ele quer adoração Because ali. he's worthy. Porque Ele é digno. And so I want to invite you to join Então, us. eu quero convidar vocês a estarem conosco. Across all churches, denominations, come and worship Todas in as this igrejas, place. denominações, venham adorar a Deus conosco. Come and incline your ear Venham e inclinem os seus and hear what ouvidos. the Lord is saying. Ouçam o que o Senhor está falando. This is the prostitution and human trafficking A prostituição e o tráfico humano is the greatest human rights issue facing our generation. são o assunto mais importante na área de direitos humanos da nossa geração. It's the fastest growing criminal industry in the world. É a indústria criminosa que mais cresce no mundo. And we have an opportunity to respond E nós temos oportunidade de responder a and to isso. not be silent. E não nos silenciarmos. And I believe the Lord is looking at us E eu acredito que o Senhor está olhando para to nós see what we will do para ver o que nós vamos fazer. because He has a strategy Porque Ele tem uma and He wants estratégia. to bring about justice. E Ele quer trazer justiça. And He doesn't have a plan B. E Ele não tem um plano B. His answer is you. A resposta dele é você. It's His church. É a igreja dele. There's no backup plan. Não tem backup. You're it. É você. So come join Então, us. venham estar conosco. Amen. Amém?